Melhorou? Boa noite, irmãos. Shalom. Prazer estar aqui para, junto com vocês, louvar e adorar o Senhor. Amém? Podeis assentar se vocês quiserem. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Queremos compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração nessa semana e nós queremos trazer para vocês. Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento, capítulo 15. O tema dessa mensagem, dessa palavra, dessa meditação é: a vida cristã não é uma aventura, é um casamento para a eternidade. Eu vou repetir: a vida cristã não é uma aventura, é um casamento para a eternidade com Cristo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e vamos repetir isso. Diz para ele ou para ela: a vida cristã não é uma aventura, é um casamento para a eternidade. Amém? Diz a Bíblia, disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo, não pode dar fruto, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, acabamos de ler a Tua palavra. Ouvimos o Senhor falando através da palavra conosco. Continua falando, trazendo revelação, entendimento, falando ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos ouvir e tudo aquilo que o Senhor deseja falar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse tema de hoje é um tema que Deus colocou no meu coração com base nesse texto. Esse texto demonstra, Jesus Cristo demonstra, que a vida cristã não pode ser uma aventura, não pode ser uma brincadeira, não pode ser um mais ou menos, não pode. Tem que ter compromisso. É como um casamento. E não um casamento como muitos nos nossos dias, que não dura nada. É um casamento para a eternidade com Deus. Muitas pessoas têm vindo à igreja, muitas pessoas têm passado pela igreja de Deus, pela igreja cristã, no Brasil e no mundo,
E muitos têm saído da igreja, voltado para o mundo. Por quê? Ou muitos estão dentro da igreja, mas vivendo como estavam vivendo antes, sem experimentar mudança, sem experimentar transformação, sem experimentar em suas vidas o poder do Evangelho, o poder de Deus. E por quê? Porque, queridos, muitas das vezes, e essa geração é uma geração marcada pelo imediatismo, pelo hoje, sem compromisso, sem pensar em algo duradouro, em algo para a eternidade. Tudo hoje é bastante descartável. A gente compra um carro, não dura muito. A gente compra um aparelho para casa, uma TV, um celular. Qualquer aparelho, não dura muito. As coisas hoje não são feitas para durar. Infelizmente também os relacionamentos também não têm sido construídos para durar dentro do ponto de vista de Deus. Relacionamento entre pessoas, entre homem e mulher, casamento, relacionamento entre amigos, às vezes não dura, muitas das vezes não duram como duravam no passado. Por quê? Porque é uma geração que as coisas têm sido levadas na base da aventura e não do compromisso. Meus queridos, a decisão de seguir a Cristo, a decisão de ser um cristão, de seguir a Cristo, de ser um discípulo de Jesus, não pode jamais ser uma aventura. O que é aventura? Aventura é um caso, é um lance, é um episódio, é algo imprevisto, um acidente, um acontecimento, uma circunstância passageira. Com Deus não funciona assim. Essa geração tem uma dificuldade enorme de se relacionar com Deus, porque é uma geração que não foi ensinada a valorizar as coisas, a ter compromisso com as coisas, a pagar um preço por coisas e valorizá-las. Meus queridos, ao contrário, seguir a Cristo, ser um cristão, é um relacionamento, é uma conexão contínua, ininterrupta e eterna com Ele. Esse texto, Jesus está falando de conexão, de comunhão, de relacionamento. Esse texto, ele usa a metáfora da videira, de uma árvore, para ensinar para a gente o que é relacionamento com Ele, o que é comunhão, o que é andar com Deus, o que é andar com Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, Deus Pai, é o agricultor que cuida dessa videira. E vocês são os ramos, as varas, os galhos. Eu sou a videira, numa metáfora. Sou uma planta, uma árvore. Meu Pai é o lavrador que cuida dessa árvore. E vocês são os ramos. É impressionante que a primeira coisa que Jesus fala é que Ele é a videira verdadeira. E se Ele diz que Ele é a verdadeira, é porque existe a falsa. Já começa por aí. Eu sou a videira verdadeira, então existe a falsa. E aqui eu e você estamos ligados. É a verdadeira ou é a falsa? Porque Ele diz que no tempo do fim viria o falso se passando por Cristo. Chegaria o tempo do Cristo falso se passando pelo verdadeiro. E nós estamos nesse tempo.
E a primeira coisa que nós precisamos refletir é: o Cristo que eu sigo, o Cristo que me passaram, o Cristo que eu conheço, é o verdadeiro ou é o falso? É a videira verdadeira ou é a videira falsa? Queridos, portanto, seguir a Cristo não pode ser algo incerto, temporal, condicional, que eu sigo por condição. Enquanto Deus está me abençoando, eu estou com Ele. Deus parou de me abençoar, eu abandono Deus. Não pode ser assim. Andar com Deus não cabe jamais aquela frase que todos nós conhecemos: deixa a vida me levar. Não, é o contrário. Andar com Deus é: deixa o Cristo me levar. Amém? Não é eu deixo a vida me levar. Não sei de onde venho, não sei onde estou e não sei para onde vou. Não, eu sei de onde vim, sei onde estou e sei para onde vou. Porque eu sigo um que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia. Então o cristão não é aquele que: como é que você está, fulano? Você está bem? Estou mais ou menos. Estou do jeito que Deus quer. Às vezes com a vida toda destruída pelo pecado, pela rebeldia, pela desobediência, por andar longe de Deus e sua palavra. O inimigo deitando e rolando na vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E a pessoa diz assim: eu estou do jeito que Deus quer. Que do jeito que Deus quer? Muitas vezes está do jeito que o diabo quer. Queridos, é isso que Deus está falando com a gente hoje. Essa é a mensagem do Evangelho. Foi Jesus Cristo que falou isso aqui. A sua última conversa com os discípulos antes de subir ao céu. Sua última conversa. Eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam estar conectados em mim, para vocês serem vencedores, para vocês vencerem esse mundo, para vocês vencerem o maligno, para vocês vencerem as adversidades do mundo. Vocês precisam estar conectados em mim. Ele diz mais para frente: no mundo tereis aflições, tereis tribulação. O mundo vai perseguir vocês como está perseguindo a mim. Logo depois disso, Jesus foi preso, crucificado, morto, levado à cruz. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, tomou a chave da morte, do inferno, do diabo. Tomou o poder de Satanás lá na cruz. E agora tem todo o poder no céu e na terra. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Cristo que nós seguimos. Esse é a videira verdadeira. Mas aonde nós estamos? Estamos ligados em quem? Qual a nossa videira que nos alimenta? A verdadeira ou a falsa, queridos? Meus amados, a base do cristianismo é a fé em Cristo. A base do cristianismo é fé, é certeza, é convicção. É a base do cristianismo. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê, os mesmos sinais que eu fiz vai acontecer em sua vida. Fé, é certeza, é convicção. Quem anda com aventura é porque não tem certeza, não tem convicção, não quer compromisso. Mas quem sabe, quem tem convicção, quem tem certeza que está seguindo o melhor caminho, que está fazendo a melhor coisa da vida, tem certeza, tem convicção, paga o preço, caminha, porque sabe para onde está indo. Foi isso que Jesus ensinou aqui. E nessa parábola ele cita algumas coisas. Primeiro, eu já falei, ele é a videira verdadeira. Logo, se ele diz que é a verdadeira é porque existe a falsa. Existe o engano, existe o Jesus falso, existe a doutrina falsa, existe a igreja falsa, existe o cristianismo falso. E mais que nunca nesses dias estamos vendo, experimentando isso.
Mas a palavra de Deus é clara e mostra para nós qual é o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segunda coisa, ele diz que Deus o Pai, ele é a videira verdadeira. Deus o Pai é o agricultor, é aquele que cuida da videira. Terceira coisa, seus discípulos, seus seguidores são os ramos, são os galhos dessa videira. Quarta coisa, ramo que não produz é cortado. Ramo ligado em Jesus que não produz, ele diz, o Pai corta. Portanto, meus queridos, Deus é amor. E o amor dele é tão grande que quando ele viu que todos nós íamos parar no inferno por causa do nosso pecado, toda a humanidade perdida, condenada a caminho do inferno, a caminho da condenação eterna, Deus nos ama de tal maneira que chega para o filho e fala: desce lá na terra, eu vou sacrificar você, você vai morrer no lugar deles, para que eles não vão para a condenação eterna. Isso é amor. Isso é amor. Sacrificou o próprio filho por mim, por você e por toda a humanidade. Mas é porque o pecado é algo que Deus tão aborrece, tão odeia, que ele disse: eu não quero ver o ser humano caminhando assim, senão vou destruí-lo. Então vai lá, resolve o problema dele, morre no lugar dele, para arrancá-los do pecado e trazer para a minha presença. Agora, como é que Deus nos arranca do pecado, algo que ele odeia tanto, e a gente quer continuar vivendo a mesma vida que vivia antes, e queremos que Deus ainda nos ame desse jeito, nos aceite desse jeito? Queridos, Deus ama o pecador, mas odeia e abomina o pecado. Por isso ele diz: o ramo que não produz é cortado. Quem corta? O Pai, Deus. Porque ele pagou o preço muito caro para nos salvar, para nos resgatar, para nos perdoar, para nos libertar. Então, se não dá fruto, o Senhor corta, Deus corta. Mas olha a quinta coisa: ramo que produz, ele limpa para que produza mais ainda. O que não produz, corta, joga fora, vai acabar indo para o fogo. Mas aquele que está produzindo, ele poda, ele limpa, ele tira a imperfeição, o galho seco, a doença, o problema que está impedindo aquele galho produzir. Ele vai limpando, ele vai purificando para que produza mais fruto ainda. Andar com Deus, então, quem não se compromete, não produz fruto, é cortado. Mas quem produz é limpo, é purificado, é podado, para que produza mais fruto ainda. E a limpeza, como é que Deus faz? Ele diz que a limpeza é mediante a palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Não há santificação sem palavra de Deus. Não há. Não tem como nos limpar sem olhar para a palavra. A palavra é o espelho. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Então, e aí quem está limpo, está ligado nele, está produzindo, ele diz: permaneça em mim, porque quem permanece em mim vai dar muito fruto. Quem permanece em mim vai ser frutífero. Meus irmãos em Jesus Cristo, não há como caminhar verdadeiramente com Jesus Cristo e continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma história, de uma vida arruinada, de uma vida complicada, de uma vida destruída. Não tem como. O Senhor diz que quem permanece ligado nele dá muito fruto. E aí ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então, ramo conectado nele produz muito fruto. Queridos, nós vivemos a época, a geração da conexão. É conectado, nós nos conectamos em tudo. Estamos conectados com o mundo, todos nós. 24 horas o celular nosso está conectado com o planeta. Conectamos com pessoas do mundo inteiro e ouvimos notícias do mundo inteiro, mas não sabemos conectar com o trono, com Deus.
É uma geração que muitos não aprenderam ainda conectar com Deus, com a fonte, com o poder, com a glória, com aquele que não é capaz de nos fazer pessoas mais que vencedoras. Por isso o tema dessa mensagem, andar com Cristo não é aventura, é um casamento para a eternidade, é um compromisso, quando eu conheço Deus. Amém? Portanto, o Senhor deixa claro aos seus discípulos que segui-lo não é uma fantasia, não é um relacionamento qualquer, descompromissado, passageiro, circunstancial. Não é. Ao contrário, é um relacionamento contínuo, ininterrupto e eterno com Cristo. Queridos, portanto, não cabe relativismo na vida espiritual. Não cabe parcialidade. Não temos como andar com Cristo pela metade. Não tem como ser cristão pela metade. Metade cristão, metade não cristão. Ou é tudo ou nada. Deus não aceita um pedaço de nós. Jesus disse sim, sim, não, não. A igreja de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, ele disse: ou seja frio, ou seja quente, mas não seja morno. O que é o morno? Misturado. Água morna, você pega a água fervendo, mistura com a fria, você consegue a morna. É uma mistura. Andar com Deus não tem como misturar. Não tem. Não tem. Não tem como fazer as coisas de qualquer jeito. Não tem, queridos. Senão vamos enfrentar derrotas, fracassos, tragédias e sofrimento. E por que não tem? Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já disse que sem Ele nós somos galho seco. Sem Jesus somos um galho seco. O que acontece com um galho arrancado da árvore? O que você faz com um galho arrancado da árvore? Bota no lixo para o lixeiro carregar. E daqui uns dias secou, e daqui uns dias misturou com a terra, virou terra. Assim o ser humano longe de Deus. Assim qualquer pessoa sem Jesus. Assim nós sem Jesus. Mas com Ele, nós seremos tal qual Ele é. O ramo é igual ao tronco, sim ou não? Ramo é a continuação da árvore, do tronco. Tudo que tem no tronco tem no ramo. O ramo é igual ao tronco. Portanto, seguir a Cristo não é apenas mais ou menos. Não é ser parecido com Ele, não é ser semelhante. Lá no início Deus criou o ser humano para ser semelhança. Na nova criação, no novo nascimento, através da obra de Cristo, nós nos tornamos igual. Porque nós somos gerados nele. Nós somos a continuidade dele. E ramo é igual ao tronco. O ramo é o DNA do tronco. Então não tem como estar ligado no tronco, na videira, e não ser frutífero. Não tem como. Meus queridos, por que Jesus diz que Ele é o caminho? Porque caminho é a estrada que conduz a um destino certo. O que é o caminho? A estrada que leva aonde? A gente aonde? No destino que a gente quer chegar. O destino para a eternidade, para uma vida vitoriosa, é com Cristo. Fora dele é abismo. Então por isso Ele é o caminho. É aquele que nos conduz no destino certo. Por que Ele é a verdade? Porque Ele é a bússola para a gente não errar o caminho verdadeiro e entrar pelos atalhos. Por isso Ele é a verdade. Aleluia. Ele é a verdade porque Ele é a bússola. Ele é a bússola para a gente não sair fora do caminho e não se perder. É o GPS. Por isso Ele é a verdade. E Ele diz: conhecereis a verdade vai libertar você. E Ele ainda diz
na última oração, ele orou pelos discípulos e ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é a verdade, ele é a bússola, e a bússola é a palavra, porque a sua palavra é o que saiu da boca dele. Sem Bíblia, sem palavra, nós vamos nos perder no caminho da vida, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Sem a palavra de Deus, seremos gente perdida nos desertos da vida. Mas com Jesus e sua palavra, nós vamos chegar ao destino certo. Nós vamos chegar ao destino certo. E Ele é a vida, porque Ele é a eternidade. Ele é a vida, porque quando essa termina, quem anda com Ele, a vida continua, não termina. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Andar com Cristo não existe morte, porque quando a morte chega aqui, a vida termina aqui, continua lá com Ele. Aí é que a vida começa a ser manifestada na plenitude. Não é aqui, é lá. Por isso Ele é a vida. Então Ele é a vida porque Ele é a eternidade, Ele é o céu, Ele é Deus. Ele é a casa do Pai, é o trono, é o reino, é a terra da promessa, é o lugar de descanso, é a vida. Apocalipse 21:8 fala disso. Vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro já passou, o mar já não existe. Vi a santa cidade que descia do céu, ataviada adornada como uma noiva para o esposo. E eu vi uma grande voz que dizia: o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o meu povo, e Deus estará com eles, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e nesse lugar não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eu faço nova todas as coisas. E ainda disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, eu darei da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Essa é a promessa para os vencedores. Por isso, quem conhece Jesus, quem teve um encontro com Jesus, sabe onde estava, sabe onde está hoje e sabe para onde vai, e não troca Jesus Cristo por nada desse mundo, porque tem o maior tesouro. Aleluia! Só que o último versículo desse livro diz assim: porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo com enxofre, a saber, a segunda morte. Meus queridos, tudo isso aqui é para gente corajosa, é para gente que se dispõe a caminhar com Deus, é para gente que quer compromisso, é para gente que quer se casar eternamente com Deus, com Cristo, segui-lo, seja onde for, custe o que custar. Não desiste nunca, não abandona nunca, porque sabe o que Deus tem para ele, para ela, aqui na terra e quando a vida terminar. Por isso, não vive de momentos passageiros com Deus, mas quer caminhar com Deus até o fim, porque sabe o que tem aqui e o que vai ter quando a vida terminar. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei a coroa que está reservada, eu sei o lugar que eu tenho, eu sei a cidade que eu tenho, eu sei a casa que está preparada para mim lá.
Eu sou herdeiro, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu possuo. Meus queridos, por isso seguir a Cristo é um casamento para a eternidade. A noiva de Cristo tem um noivo, tem um lar celestial, tem um reino, tem um trono, tem um lugar de descanso, como nós já vimos aí. No capítulo 22 de Apocalipse, o capítulo seguinte diz: Ele mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que nasce do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e outro do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos por mês. As suas folhas são para a cura dos povos. Lá não vai haver maldição, porque lá está o trono de Deus, do Cordeiro, e os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Esse é o local da noiva, da igreja, do povo de Deus. A igreja, o povo de Deus. A herança deles não é aqui, é lá. A nossa herança não é aqui, é lá. Aqui nós somos passageiros, peregrinos. Nosso futuro está lá. Por isso, o Apocalipse mostra como que é do outro lado. E Apocalipse 19 diz assim: Eu ouvi uma voz de uma multidão numerosa, como muitas águas, e como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro com sua esposa, porque a sua noiva já se aprontou, e foi dado a ela, a noiva, vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos ou as obras de justiça dos santos. A igreja que está aguardando a volta do noivo é uma igreja que está vestida de linho finíssimo, de roupa resplandecente. É uma noiva pura e santa. E isso significa vida de santidade. Como diz aqui, são as obras de justiça dos santos aqui na terra. Essa igreja que vai ser arrebatada, essa igreja que tem direito a morar lá. Queridos, relacionamento casual e passageiro muitas vezes não gera compromisso, mas também não gera direito nem benefício. Relacionamento casual não precisa ter compromisso, mas também não pode reclamar de direito e nem de benefício. Eu tenho visto como advogado, pessoas chegam no escritório e falam: doutor, eu vivi com fulano não sei quanto tempo, ele faleceu, estou tentando conseguir a pensão dele e não consigo. Aí você vai levantar a história, vai tentar ver o que aconteceu. Era um relacionamento casual, não tinha comunhão, não vivia na mesma casa, não viviam em comunhão. A justiça não dá, nem a justiça reconhece esse direito. Deus também não. Deus não reconhece direito de quem vive relacionamento casual com Ele de vez em quando. Não. Tem direito quem caminha com Deus anos e anos, sobe montanha, desce montanha, tropeça, cai, mas levanta, fraqueja, mas grita: Deus, me ajuda, eu quero caminhar contigo, eu não te deixo nunca, eu caminho contigo, eu quero chegar, eu quero ir até o final. Queridos, mas precisamos ficar atentos, porque a videira falsa está aí no mundo. A falsa é muito parecida. O inimigo procura se parecer com Jesus Cristo para enganar os seres humanos. Só que Jesus falou:
quando ele conta essa história no capítulo 15, e lá no capítulo 10, ele fala do bom pastor e do falso pastor. Capítulo 10 de João, ele fala: eu sou o bom pastor, mas tem um que é o mercenário, que veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. O falso tenta imitar Jesus, mas não é o verdadeiro. Só que ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e não vai seguir ao estranho. Quem conhece a Jesus Cristo não segue o estranho. Quem conhece o verdadeiro não segue o falso. Estamos vivendo um tempo de muitas vozes falsas, mas a igreja de Cristo conhece a voz de Jesus. Conhece quando ele fala, conhece sua palavra e não segue o estranho. Às vezes ele fala de maneira forte com a gente, às vezes ele poda, ele corta, ele tira o galho seco da gente, mas é porque ele quer que a gente produza mais fruto ainda. Ele quer que a gente seja melhor, ele quer nos aperfeiçoar. Quem sabe você que está aqui nesta noite tem passado por podas na sua vida, por tempestade, por altos e baixos, e Deus está falando comigo, com você nesta noite: meu filho, se você ainda anda comigo, se você está comigo, se você está produzindo fruto, continua, não desista. O pai às vezes poda a árvore que produz fruto. Às vezes você fala: meu Deus, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, e parece que acontece tanta coisa estranha. Às vezes Deus podando a árvore, tirando os galhos secos. Mas saiba de uma coisa: é para uma produção extraordinária. Não desista, persista, porque é para produzirmos de forma abundante. Amém? Precisamos entender que esse falso pastor, essa falsa videira, está com os dias contados. Persista com Deus, porque o falso está com os dias contados. Olha o texto, Apocalipse 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e todo o seu exército. Quem está montado no cavalo aqui? Jesus Cristo. E quem é o exército de Cristo que está com ele? A igreja, que já foi arrebatada, passou a grande tribulação e agora está voltando para a terra para julgar Satanás, seus demônios e o mundo, e os ímpios que ficaram aqui. E a Bíblia está dizendo: eu vi a besta, eu vi os reis da terra, os seus exércitos congregados para pelejar contra Cristo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, o falso profeta que fez sinais diante dela e seduziu aqueles que receberam a marca da besta, os seus adoradores e a sua imagem, e todos eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse é o destino do enganador, esse é o destino do falso, esse é o destino do mundo que vira as costas para Deus, esse é o destino de Satanás e seus demônios. Mas da igreja não. E o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco, e aquele que se assenta no trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos diante do trono. Então abriram-se os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse também foi jogado para dentro do lago de fogo. A besta, o falso profeta, os demônios, Satanás, todos lançados no lago de fogo, que é o inferno eterno para todo sempre. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O mar vai dar conta das pessoas que morreram lá, na terra. Aonde morreu? Todo mundo vai comparecer diante de Deus. Todo mundo vai comparecer diante de Deus para prestar conta pelo que viveu aqui. Mas o falso profeta, a besta, o anticristo, lançado no lago de fogo. Depois, quem mais? O diabo e seus anjos lançados no lago de fogo. E por fim, todo aquele que não achou o nome escrito no livro da vida, foi lançado lá também. Por isso, andar com Cristo, ser cristão, não é uma aventura, é um casamento para a eternidade. Amém? Vamos ficar em pé.